E aí, players! Esta é a segunda aula do curso de Lógica e Programação de Jogos da STEC, com parceria com a Forthwall Game Studio. Meu nome é Carlos e vamos hoje para a segunda aula. A aula passada eu fiz uma introdução do que é algoritmo, o porquê estudar algoritmos e lógica de programação de jogos, e finalizei nesse ponto, onde eu falei um pouquinho do Portugal Studio. Eu deixei o link aqui na descrição, caso não tenham baixado ainda. Por favor, baixem, né? Vão lá, clique no link, baixem, instalem no seu PC. E enquanto isso, eu espero aqui. Pode esperar, pode ir lá, vai lá. Baixe, nós vamos precisar. Ih, já baixou? Deu? Podemos ir? Se não baixou ainda, dá um pause no vídeo, porque eu vou continuar. Vamos lá. Esta é a carinha do Portugal Studio, da nossa interface de desenvolvimento. Vamos clicar aqui em programar. Esta é a parte real de desenvolvimento. Tá? Aqui onde nós vamos escrever os nossos códigos. No canto direito aqui é a hierarquia das funções e variáveis. Aqui embaixo é onde nós vamos ver quais são as saídas das variáveis, como está sendo guardado essas variáveis. E aqui no console, aqui a parte de console é onde nós vamos ter as entradas e saídas de dados, né? Onde nós vamos poder fazer verificação se o que estamos fazendo está correto ou não. E aqui são os botões de play, passo a passo, de fechar o algoritmo antes que para terminar o algoritmo, né? E aqui para salvar, botões de salvar. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou aumentar aqui um pouco a fonte. Vocês não precisam fazer isso, só para ficar mais fácil de leitura pelo vídeo. Vamos lá, como nosso primeiro programa, vamos chamar o comando escreva. E vamos escrever aqui, entre aspas duplas, olá mundo. Vamos executar aqui. Olá mundo. Nosso primeiro programa já está completo. Vamos especificar isso. Escreva. E este é meu primeiro programa. Aqui vai dar um errinho, mas a gente já vai corrigir, tá? Olá mundo, este é meu primeiro programa. Bom, eu coloquei aqui 2 escrevas, um em cada linha. E por que aqui saiu numa linha só, tudo colado ainda? É porque o comando escreva, ele só escreve exatamente o que está dentro das aspas duplas. Então, se eu não especifiquei aqui dentro que ele deve pular uma linha, ele não vai pular uma linha. Ele vai escrever e vai esperar um próximo comando. Então, para especificar uma quebra de linha, é só botar /N. Vamos dar um play de novo. Olá mundo, este é o meu primeiro programa. Corrigimos nosso primeiro errinho. Tá? O /barra só especifica que o próximo caractere vai ser executado um comando. O /N é para quebrar a linha, como nós vimos. E, por exemplo, o /T é para dar uma tabulação, né? Dar um tab, um espaço bem maior. Olá mundo, um grande espaço, o que significa esse /T? Este é o meu primeiro programa. Belezinha. Facinho, né? Nosso primeiro programa já está pronto. Agora, imagina se todos os valores, às vezes de operações matemáticas, às vezes para escrever a vida do jogador, a vida do player no caso, a vida dos inimigos, nós temos que escrever manualmente qual é a vida e fazer o cálculo realmente na mão. Fica impossível, né? Principalmente porque o computador já é o computador ou o dispositivo. Lembrando que toda vez que eu falar aqui nesse curso que eu falar dispositivo, não pense só num tablet ou num celular. Dispositivo aqui que eu estou me referindo, só para não ter que ficar explicando sempre, né? É todo e qualquer dispositivo
que tenha um centro computacional, no caso de um processador, e memória. Então, computadores, tablets, celular, TVs inteligentes, relógios inteligentes, tudo isso, a partir de hoje, aqui no nosso curso, será considerado um dispositivo. Então, quando eu falar de dispositivo, qualquer aparelho eletrônico que tenha uma unidade de processamento e memória. Ok? Até o seu videogame, até o seu console também é um dispositivo. Então, ele também executa milhares e milhares de algoritmos ali. Será que o nosso dispositivo não tem uma forma de guardar um valor na memória para que eu não precise sempre ficar digitando? O programador e os jogadores precisam ficar se lembrando sempre qual é esse valor, né? Será que não tem uma forma fácil? Por exemplo, eu quero guardar o nome do jogador, por exemplo, né? Que o jogador está jogando, ele vai estar guardando a vida dele e o nome dele. Mas como é que eu posso guardar isso? Variáveis são espaços na memória reservados para guardar um determinado tipo de valor. É bem importante isso. É um determinado, um tipo de valor específico para qual ele foi reservado. Tá? Vamos imaginar aqui o inventário de um jogo. Tá? Se eu quero guardar nesse espaço que eu reservei, nesse espaço em branco aqui, eu quero guardar qualquer objeto do tipo arma. Eu vou lá, reservo espaço e guardo a minha arma ali dentro. Tá? Se eu quiser nesse mesmo espaço guardar uma outra arma melhor, por exemplo, eu não posso simplesmente colocar junto. Nesse espaço ele só cabe uma arma. Então eu vou ter que tirar essa arma e colocar outra. Da mesma forma, é válido na memória. Para a memória, eu só posso, naquele espaço, só posso guardar um valor de um determinado tipo. No caso do inventário, se eu quiser tirar essa arma e botar um elixir, eu posso. Só que na variável, se eu quiser guardar nesse mesmo espaço que está a arma, guardar um outro objeto do tipo elixir, do tipo monetário, vamos supor ouro, prata, diamantes, ou um outro do tipo armadura, eu não posso, porque no caso da memória, o espaço que eu reservei para guardar objetos do tipo arma serão usados somente para guardar objetos do tipo arma, até o momento que eu realmente deletar, eu remover aquela reserva. Tá? Então, nesse caso, se fosse uma memória, se eu quisesse guardar aqui um objeto do tipo elixir, seja elixir de vida, elixir de mana, enfim, eu não poderia mais, porque esse espaço aqui está reservado somente para arma. Imaginamos que vamos guardar N valores, vou reservar N espaço da memória para guardar N valores, seja 10, 15, 20, 100 valores diferentes. E depois a gente precisar recuperar esses valores para fazer um cálculo matemático ou para mostrar na tela para o jogador ver. Como é que nós podemos saber exatamente em qual o endereço de memória que foi guardado? Para isso, nós utilizamos nomes de variáveis. Nós damos nomes aos tipos de valor que a gente quer guardar. Isso serve para nos facilitar, para nós não precisarmos saber exatamente qual é o endereço da memória que está reservado àquele valor que a gente quer guardar ou que a gente quer pegar daqui a pouco. Lá dentro do computador, sim, é utilizado um endereço de memória específico, mas o nosso programa que vai saber qual é o endereço de memória que ele gravou. Para nós, não precisamos saber. Nós só precisamos saber qual é o nome de variável que a gente especificou. Mas para escrever um nome de variável para a memória, nós temos que seguir algumas regras. Mas regras simples, bem fácil de memorizar. Primeiro, nomes de variáveis eles devem começar com uma letra ou um sublinhado, ou underline, como queiram, né? Sublinhado ou underline é a mesma coisa. Eles devem conter apenas letras, números e ou sublinhado. Números a partir do segundo caractere em diante. O primeiro é somente letra ou sublinhado, apenas isso. Ele faz, sim, distinção entre maiúsculas e minúsculas. Ou seja, se eu especificar o nome de usuário, por exemplo, nome usuário, nome jogador, tudo em maiúsculo, quando eu for pegar esse nome de jogador gravado na memória, eu tenho que escrever exatamente tudo em maiúsculo como eu reservei anteriormente.
Eles não podem ter espaço em branco, caracteres especiais, caracteres acentuados, nada que seja diferente das simples letras, números ou sublinhado. E também não pode ser uma palavra reservada. No caso, nós temos que conhecer o mínimo possível da nossa linguagem de programação que nós estamos utilizando para saber se aquele nome que a gente acabou de escrever é uma palavra reservada que compõe a linguagem de programação ou não. Tá? Vamos aqui fazer um pequeno exercício e vamos tentar entender o porquê que essas palavras que eu vou colocar agora, elas são válidas como nome de variáveis ou não. Underline vida jogador. Lembrando que aqui, underline faz parte do nome, então é underline vida jogador. É uma palavra válida para nome de variável? Vamos ver. Bom, ele começa com sublinhado, então até aqui está ok. A primeira ele está obedecendo. Ele tem letras, números e ou sublinhado? Tem. Ele tem letras. Né? Eu posso ter letras, posso ter números, posso ter sublinhado, posso ter uma mistura entre eles do segundo em diante, não tem problema nenhum. Então, está válido por enquanto. Ele faz distinção entre maiúsculos e minúsculos. Por exemplo, se eu especifiquei que o nome da variável vai ser underline vida jogador com J maiúsculo, quando eu quiser pegar a vida do jogador mais tarde, eu vou ter que escrever lá vida do jogador com J maiúsculo exatamente como foi escrito. Beleza? Até aí está tudo bem. Ele não pode ter espaço, caracteres acentuados ou caracteres especiais. Bom, ele não tem. E também não é uma palavra reservada, então é um nome válido. Eu posso usar esse underline vida jogador como nome válido. Vida inimigo. Bom, se vida de jogador pode ser usado, então vida inimigo também pode, certo? Nesse caso não, porque ele tem um espaço em branco e nomes de variáveis não podem ter espaço. Então ele não é válido. Uma moeda. Será que essa palavra, uma moeda, é válido? Não, ele já contrapõe a primeira regra, que deve começar com uma letra ou um sublinhado. Ele começou com um número. Um número para nós aqui não é válido como nome de variável. Força jogador. Bom, agora eu para tirar o espaço em branco eu botei um underline. É válido? Isso é válido? É. Só que ele tem um caractere acentuado, porque o cedilha é considerado um C com acento. Sendo assim, ele não é válido, porque não pode ter palavras acentuadas. Função. Função é válido? Bom, ele começa com uma letra, ele só tem letras, ele não tem espaço em branco, caracteres acentuados, caracteres especiais. Mas só que para o nosso algoritmo, no caso do nosso Portugal, função é uma palavra reservada. Então ele também não pode ser usado como nome de variável. E por último, função armadilha. Aqui eu coloquei novamente a palavra função. Mas será que a palavra função agora, será que seria válido? Será que seria inválido? Vamos ver? Para o nome de variável, o nome de variável considera todo o nome. Tá? Mesmo que tenha uma parte do nome como uma palavra reservada, tá? Mas ele não considera só uma parte do nome, ele considera o nome inteiro. E esse nome inteiro, função underline armadilha, não é reservado. Então sim, pode ser usado como nome válido de variável. Vamos fazer uns exemplos agora, de exercícios. Vamos voltar aqui e vamos declarar uma variável. Nós vamos ver o que é isso depois, esse cadeia. Vamos botar aqui o mesmo que a gente colocou lá. Vida jogador. Vida jogador, ele não deu problema nenhum. O nosso algoritmo aqui, o nosso Portugal Studio, o nosso interpretador, ele não mostrou nenhuma mensagem de erro. Né? Se ele não mostrou nenhuma mensagem de erro, então para ele é válido. Mesmo porque eu posso colocar aqui, vamos atribuir um valor aqui, vida do jogador
Não, vida do jogador igual a 100. Tá 100%. Vamos tirar aqui, nós não precisamos mais disso por enquanto. Vamos pedir para ele mostrar pra gente. Vida jogador. Lembre-se que se eu coloquei um J maiúsculo, eu sou obrigado a colocar esse mesmo J maiúsculo aqui. Se eu botar J minúsculo, ele vai dar erro. Ó, pode ver que aqui ele já deu problema. A variável vida jogador não foi declarada nesse escopo. Então, sim, eu vou ter que escrever exatamente do jeito que eu escrevi antes, do jeito que eu declarei. Não, ele mostrou o valor 100. Exatamente, correto. Vamos botar aqui vida inimigo, como eu tinha colocado anteriormente. Só que aqui, vou tirar isso aqui que eu não... Só que aqui ele deu erro. Ele está mostrando, ó, a variável inimigo não foi declarada nesse escopo. Porque quando eu dou um espaço, ele considera aqui uma variável e aqui outra. Só que essa variável, para ele, que aqui são duas variáveis, não uma só, ele diz que não foi declarada. E realmente não foi. Então, para dizer que vida de jogador possa ser um nome válido, tem que botar um underline para substituir o espaço em branco. Colocando um underline para substituir, agora ele passa a ser válido. Ok? Uma moeda que eu tinha colocado antes. Uma moeda. Aqui, ó, a expressão inteiro não foi esperada nesse local. Remova a expressão para corrigir o problema. Aqui, na realidade, ele está dando ele está mostrando uma mensagem que não é exatamente a correção. Porque ele está dizendo o que realmente aconteceu aqui é que eu declarei o nome da variável errado, né? Que não posso ter uma moeda, mas eu posso ter moeda ou moeda 1, desde que pode ter numeral, não pode ter caracteres numéricos no nome da variável, desde que esse não seja o primeiro caractere. Então pode ver que eu tirei o 1 e coloquei antes do moeda, ou melhor, o 1 que estava antes do moeda, eu botei para o final e ele passou a ser válido. Força jogador, que eu tinha botado força jogador, se não me engano, né? Força underline jogador. Acho que foi assim que escrevi. Ó, pode ver, aqui ele também está dando erro. Ó, o escopo da função não foi fechado corretamente. Na realidade, ele tá achando que é outro problema. Mas o problema é que aqui o erro está no nome da variável, né? Se eu tirar o cedilha e botar um C, forca jogador, ele passa a ser válido. Porque não pode ter caracteres especiais nem caracteres acentuados. Função. Aqui, função também deu erro, porque perceba aqui que função é uma palavra reservada. É uma palavra que compõe, né, a nossa linguagem aqui que nós estamos utilizando. E, por exemplo, outra palavra reservada seria programa também. Cadeia, uma palavra reservada. Qualquer palavra que compõe a linguagem, ele não pode ser usado como nome de variável. Senão ele vai confundir, ele não vai saber se eu estou especificando aqui a função ou essa função aqui, que seria especificando que seria o início do programa, ou o próprio programa. Função armadilha. Perceba que agora, só o fato de eu ter complementado ou colocado caracteres a mais, ele passou a ser válido, porque não é mais uma palavra, não é mais a palavra função, e sim a palavra função underline armadilha, tudo junto. Ok? Então, galera, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido em relação a nomes de variáveis, tá? Este foi só a primeira parte sobre variáveis. Nós vamos ainda continuar na próxima aula. E façam exercícios. O exercício que eu peço para vocês fazer é apenas criem novos nomes. Vejam se o nome é válido ou não. No caso aqui, função armadilha, vocês podem só substituir o nome aqui por outros da escolha de vocês. Ao
ao escrever o nome aqui, escrevam exatamente o mesmo nome aqui, né? Vamos supor que vocês coloquem um nome chamado vida, né? Ó, como eu sou criativo. Escrevam aqui também, para quando mandarem eu executar o programa, ele possa mostrar o valor, ok? Então, aguardem a próxima aula, façam os exercícios, fiquem com Deus e até mais!